Olá, professor! Olá, professora! Há algum tempo, a assessoria pedagógica da Editora Positivo vem debatendo com profissionais de educação de escolas conveniadas a temática da sexualidade, especialmente nos níveis de educação infantil e nas séries iniciais e nos anos do ensino fundamental. Em nossos encontros com docentes, gestores e pais, muitas perguntas têm se repetido, manifestando que as mesmas angústias e incertezas assolam diferentes contextos culturais e cenários educativos. A equipe de Ciências da Natureza e a equipe de Educação Infantil triou essas perguntas e as dividiu em 2 videocursos. Neste, em particular, nos dedicamos às perguntas feitas por pais sobre situações do aspecto social, que envolvem tanto as vivências escolares como as vivências entre os familiares, buscando sinalizar ações pedagógicas e didáticas que atendam referenciais teóricos e legais sobre a educação formal. Antes de apresentar as perguntas selecionadas, é importante marcar alguns pontos de partida, um lugar de fala para o nosso discurso sobre o tema. Primeiro, a sexualidade é entendida aqui como um aspecto da identidade de cada sujeito. Segundo, nascemos com sexo biológico, machos ou fêmeas, mas o que vem a ser masculino ou feminino é construído pelo aspecto sociocultural. Esse aspecto não determina, mas gera condições para a construção de conhecimentos sobre o que é do menino e o que é da menina. Terceiro, quando a moral de uma pessoa é diferente da outra, se instala um conflito. Dele podem nascer preconceito e respeito. E quarto, família e escola só são instâncias educativas parceiras quando se reconhecem como tal e agem juntas. À família cabe a educação moral e o respeito ao seu modo de vida particular. À escola cabe a educação plural e o respeito ao modo de vida dos outros. Mas agora, vamos ouvir o que os pais das crianças querem saber. Professora, que comportamento pai e mãe devem entender como normal para cada idade da criança? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos observar a ideia de normalidade e, em seguida, os aspectos de cada idade. Entender um comportamento como normal é, essencialmente, excluir a possibilidade de ser original. Ao mesmo tempo, é descaracterizar a individualidade de cada sujeito, posto que este sujeito deve ser e agir igual a todos os outros, deve apresentar comportamentos esperados ou de acordo com os ditos populares, como manda o figurino. Para ser mais prática, meninas podem gostar de futebol e meninos apreciar a cor rosa, pois não são os gostos por esportes, cores, hábitos que vão determinar a feminilidade ou a masculinidade de um sujeito. Agir esperando o comportamento normal não contribui para o exercício da autonomia e para o alongar da inteligência dos sujeitos, uma vez que aprendemos o que aprendemos pelas diferenças e diversidade. Agora, vamos pensar nas características pertinentes às idades. Em cada idade, a etapa do desenvolvimento, há comportamentos mais evidentes, que podem ocorrer conforme o descrito em cada idade ou não. De 0 a 1 ano, a criança depende exclusivamente do adulto. Nesse momento, o adulto precisa reconhecer-se como suficientemente bom, ou seja, um adulto querer ser o mais correto e perfeito pode prejudicar o vínculo, posto que o grau de expectativa é bastante elevado. Adultos, como todas as pessoas, são falíveis e é isso que a criança, desde a mais tenra idade, precisa aprender. Apesar de tudo, de todas as falhas, os adultos são capazes de reparar o erro e são capazes de cuidar e de merecer a confiança da criança. De 2 a 4 anos, a criança já se reconhece como sujeito, independente do adulto que cuida dela, mas precisa exercer a independência pela diferenciação. Nesse período, aparece a fase nomeada pelos psicólogos como negativismo. Pode aparecer um pouco de agressividade, mas não deve ser confundida com violência. Nesse momento, a criança está aprendendo a equilibrar as 2 situações, afetivas e agressivas. Nesse período, também há a questão da socialização. A criança aprende a amar outras pessoas fora da família. Professores e colegas da escola são geralmente os primeiros a receber esse amor. De 4 a 6 anos, a criança já tem noção de grupo e já possui algum conhecimento sobre si e sobre as diferenças, tanto físicas como culturais, entre os meninos e as meninas. Por essa razão, nas questões afetivas, a criança precisa ser estimulada a conhecer,
a respeitar e a valorizar a noção de privacidade e de intimidade, a fim de garantir a qualidade das interações sociais e a noção de cuidado consigo mesma. É importante lembrar que essas características são próprias do desenvolvimento do sujeito, ou seja, podem acontecer conforme as idades referenciadas aqui ou não. Também podem acontecer de uma característica se repetir anos mais tarde e ainda pode acontecer de uma característica ser frequente em todas as etapas do desenvolvimento. Como educar as crianças hoje em dia, já que elas parecem aprender tudo na televisão? Aprender é um processo diferente de receber informações. Embora o tempo de receber e processar a informação ocorra quase que simultaneamente, uma vez que a informação nos chega de modo mais veloz e em maior quantidade, a quantidade de informações em nada se responsabiliza pela qualidade de pensamentos sobre as informações a que se tem acesso. A TV está ligada, está à disposição, oferece informações a todo momento. Mas o controle da TV está com quem? Validar esse poder de cuidar do acesso aos canais e aos horários que deve ser levado em consideração. Os pais não só devem escolher o que e o horário que a criança vai assistir ou acessar, mas também devem procurar saber sobre os personagens, sobre o enredo, a trama, os diálogos dos personagens, as canções. Enfim, os pais precisam saber sobre o episódio para, num outro momento, conversar com seus filhos sobre o que as crianças assistem, o que as crianças acessam. É importante oportunizar às crianças a troca de opiniões. Convidar as crianças a pensar sobre o que viram, o que acessaram. Só assim a informação passa a ser formada no pensamento e, consequentemente, passa a ser aprendizagem. Professora, até que idade seria correto os pais fazerem a higiene junto com a criança? Por exemplo, tomar banho juntos. Os pais devem incentivar a autonomia de cada filho, a noção de preservação de si e do outro, incentivar a independência e estimular a prática de cuidar de si e do outro. Quando a criança, a partir dos 3 anos, já demonstra organizar a coordenação motora ampla, dominar alguns gestos, nomear e reconhecer as partes do corpo e controlar os esfíncteres, ela sinaliza que já alcançou aspectos importantes da independência. Então, a partir disso, ela deve ser incentivada a fazer sua própria higiene. Claro que depois o adulto precisa fazer uma supervisão para averiguar se a higiene foi feita a contento. A partir dos 7 anos, ela já deve ser capaz de fazer a própria higiene sozinha, mas só conquistará a independência se for incentivada nos anos anteriores. Então, pais, mãos à obra. O incentivo à independência é uma das formas de promoção à autonomia. Professora, o que devemos fazer quando frequentemente pegamos nosso filho ou filha se masturbando? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos saber o que o adulto considera masturbação e, em seguida, a ideia de frequência. Na infância, a masturbação se refere ao ato de estimular regiões genitais com vistas ao conhecimento sobre si. O conhecimento sobre si está presente em todas as partes do corpo. Basta observar. Um bebê de 4 meses, por exemplo, acaricia os próprios pés, leva-os à boca, brinca com eles e ninguém acha estranho. Todos assumem que a criança está se reconhecendo, conhecendo as partes de seu corpo. Essa pesquisa corporal feita pelo bebê, pela criança, sempre vai acontecer, para que possa construir a noção de sujeito independente da mamãe e do papai. No que se refere à parte genital, essa pesquisa vai demorar um pouco para ser feita, porque, em função das fraldas, o bebê não tem acesso às partes genitais. Quando a criança abandona as fraldas por volta dos 2 e 3 anos, ela passa a ter acesso às sensações de partes corporais que antes não tinha. E isso vai despertar a vontade de conhecer. Para a criança, isso é exploração, é uma pesquisa sobre seu corpo, é autoconhecimento, o que para o adulto é masturbação. Agora, há que se observar a questão da frequência. Ela pode ser em função da higiene, uma vez que a criança agora não conta mais com a proteção das fraldas e, portanto, está mais suscetível ao contato com bactérias. Então, convém levá-la ao médico e verificar essa situação. Outra razão para a frequência da masturbação é que esse ato pode ser para chamar a atenção dos adultos, responsáveis pela criança. Pois, se ela se sente vista, notada, quando está se masturbando, então passa a fazer desse ato um ganho secundário.
ou seja, ela tem o prazer com o toque, mas mais do que o prazer pelo toque, ela tem prazer em dominar o adulto. Para a criança, possuir o olhar do adulto, mesmo que seja um olhar de reprovação, é mais valioso porque vale mais o olhar que reprova do que a indiferença. Quando a criança percebe que conquista o poder sobre o olhar do adulto, ela fará de tudo para não perdê-lo. Professora, fala-se muito na idade certa para namorar, isto é, para iniciar um relacionamento afetivo. Existe realmente isso? E como orientar a criança a respeito? A preocupação com o namoro é legítima e deve ser levada em discussão entre os familiares. A primeira questão é a ideia de namoro. De onde vem? Quem diz para a criança que ela está enamorada ou namorando outra criança? A ideia de namorar é cultural e pode ou não ser evidenciada na família durante a primeira infância. Em seguida, o que deve ser considerado não é a idade, mas sim o peso que vai ser dado a esse relacionamento. Por volta dos 4 e 5 anos, a criança demonstra grande interesse em entender as relações sociais e os papéis desempenhados pelos homens e mulheres nas relações afetivas. Esse interesse pode ser confundido como interesse afetivo e assim nomeado erroneamente como namoro. A criança demonstra interesse pelos papéis sociais e vai nomear algum colega para ajudá-la a descobrir as responsabilidades do mundo adulto. Mas ela não precisa necessariamente ser incentivada a pensar que esse interesse é um interesse amoroso pela outra pessoa. É um interesse amoroso, mas não é necessariamente destinado a uma só pessoa. Por volta dos 9 anos, as crianças vão continuar demonstrando interesses pelo aspecto social da afetividade. Mas cabe observar, nesse momento, elas se valem das características do outro que chamam a atenção para que esse outro seja notado em vez delas mesmas serem notadas. Esse comportamento de valorizar as características dos outros deve ser levado em consideração, tanto para a criança aprender a valorizar a si mesma e aos outros, quanto para não criar uma expectativa e uma exigência grande sobre si e sobre os outros, pois mesmo as latentes chacotas podem esconder um impulso afetivo. Por volta da adolescência, a ideia de namoro e de correspondência afetiva passa a ser mais individual do que social, mas ainda assim, nessa fase, há que haver orientação dos adultos em função dos hormônios. Então, o que deve estar na roda de conversa sobre namoro são as expectativas e as orientações que os adultos devem apontar às crianças. Professora, eu gostaria que a escola reforçasse os valores familiares que meus filhos recebem em casa, mas já tive problemas com profissionais de educação que querem falar tudo para a criança. O que você acha? A escola é o espaço social, é o lugar do bem comum. Nesse sentido, as diferenças e diversidades estarão sempre em cena no espaço escolar. Ainda que a família se identifique com os valores da escola, ainda assim pode haver conflito, porque as pessoas pensam diferente, mesmo quando pensam sobre as mesmas coisas. Um jeito de abordar uma situação, a circunstância em que tal assunto veio à tona, tudo isso depende de cada contexto. Então a família deve conhecer o modo de pensar da escola, mesmo que não concorde. A escola deve anunciar suas ideias e formas de abordar cada questão para todas as famílias. Cabe aos familiares dialogar sobre as posturas da escola e ensinar as crianças a respeitar os outros com ideias contrárias. É observando as atitudes e conhecendo as ideias dos pais e responsáveis que as crianças aprendem que é possível entrar em desacordo sem entrar em desafeto. Dito isso, convém observar que diante dessas e de tantas outras questões, sempre haverá a opção do silêncio. Mas saibam que silêncio também é um discurso. O que se mantém escondido, proibido, continua lá e pode ser descoberto. A construção da sexualidade e o desenvolvimento da libido encontram na família o primeiro e talvez o mais fértil campo para o conhecimento sobre as responsabilidades afetivas, sociais e morais que cada sujeito tem diante do outro. Por isso o diálogo e o respeito são tão importantes. Afinal, educar para a sexualidade é ao mesmo tempo indispensável e inevitável. Obrigada.